Vi o filme pelo Drive, né, do link que eu tô mandando pra vocês aqui do primeiro filme. Reassisti, né, pela segunda vez. E o primeiro filme é O Santo Guerreiro, né, dos Cavaleiros, que foi lançado em cinema no Japão lá nos anos de 1988, 87, né, e ele é o filme da deusa Ares. O filme é bom, é bacana, é direto, ele vai rápido, ele corre. Sendo que, assim, os pontos positivos, né, que eu gostei bastante foi o seguinte, né, quando a trama começa, ela começa, assim, com o Yoga, né, o Yoga aparece visitando o orfanato, né, e salvando a ele e o garotinho lá de um atropelamento, né. Aí tem aquele flerte, né, entre eles dois, né, logo no fim do dia eles ficam na porta do orfanato conversando e de repente um cometa passa, né, uma estrela cadente, enfim. Nisso aí, né, já entra em transe. Contudo, essa partezinha é introdutória, né? Não tem muito o que se fala porque é autoexplicativo, né? Aí ele chegando lá nas ruínas da deusa Ares e pegando a maçã dourada e começando seu plano contra Athena, né? É bacana, como eu falei, é corrido, mas ainda assim ele já vai direto ao ponto, porque bem ou mal, né? Num filme de, se eu não me engano, eu acho que ele não tem nem, assim, tem 45 minutos, ou seja, 2 episódios, né, do clássico praticamente. Eles correram bem, né? E nisso, quando a Ares se apresenta como Ares pra Saori, ela já pega e já sequestra ela, né? E um detalhe importante, né, que eu tava esquecendo. A partir do momento que a Ares, né, começa a se manifestar na Terra, túmulos de guerreiros, né, começam a se abrir. Inicialmente são só 5, mas vendo no final do filme, é pra ter sido bem mais, porque à medida que a deusa da discórdia vai ressurgindo, mais guerreiros fantasmas aparecem, ou seja, isso é bacana. O Santi achou, né, ele podia ter usado esse adendo, né, talvez ela usou, e eu não reparei porque eu não cheguei a ler tudo, né. Esse mangá, pior é que é um calo, né, no meu sapato, né, no meu pé, ó, tem até um calo aqui, ó, pra provar, ó, né, piadas à parte, tá, porque, ó, tô treinando boxe também, eu tô ralando, ó. Enfim, os guerreiros fantasmas, né, à medida que a deusa da discórdia ressurge, né, no mundo de forma plena, né, vão aparecendo em mais quantidade, mas inicialmente, né, pro filme seriam esses 5 mesmo, né, aí veio o Maia de Sagita, o Orfeu de Lírio, o Crasto de Cruzeiro do Sul, o Jaga de Orion e o Ian de Escudo. Né? Os cinco guerreiros são bacanas. Assim, o Maia é o mais fraco, né? Ele luta pouco, mas consegue envenenar o Seiya nisso. Depois o Seiya só aparece no final. O Ian de Escudo luta contra o Shiryu. A batalha deles é boa. Eu tenho uma memória muito breve. Da época que eu vi na primeira vez a manchete, eu achei que o Ian tinha uma armadura dourada. Mas eu lembro do escudo direitinho, né? Que era daquele formato que eu desenhava direto, né, no papel. Tinha o Crasto de Cruzeiro do Sul que lutou contra o Yoga. E que no meio dessa luta, né, a Ares apareceu pra conhecer o Yoga por conta das lembranças que o corpo da Ares tava tendo a respeito do Yoga. E esse desembolar de luta foi bacana, porque no final das contas, a Ares não tá nem aí pra nada, né? O que? Ela pegou a lança dela, aproveitando que o Crasto tava segurando o Yoga, né? Pegou, atingiu o Crasto pelas costas e em seguida atingiu o Yoga, né? Não foi um golpe profundo, né? Pela lança dela, mas ainda assim, né? Foi interessante, porque assim, ela mostrou, ela só quer confusão, ela mata assim, o exército dela se precisar só porque o bicho pega fogo, sabe? E ainda traz mais guerreiro pro lado dela, né? Aproveitando que o poder dela tá, né, se manifestando. O rapto da Saori, né? Foi bonito, né? Pra um primeiro filme. Depois, quando isso vai se repetindo, né? De certa forma, não que eu me canse, mas eu entendo que vai ficando um cadinho maçante e afadonho, sabe? Dependendo. É tipo o Lei da Umbral. A gente já sabe as coisas que vai acontecer, mas a gente gosta, sabe? Mas assim, continuando pra batalha, o Shun, né, se eu não me engano, é a batalha que ele tem com Orfeu, que assim, começa bem, mas assim, nos filmes, pelo menos assim, a partir desse, o Shun é sempre fraco. Ele tem uma personalidade forte de um guerreiro que luta, apesar de não gostar de guerra, né? E nisso o Ikki aparece, né, lança o golpe fantasma de Fênix no Orfeu, né, e a coisa se finda por aí, né? Claro, logo depois, né, dele dar um ave Fênix, enfim. Um adendo que eu falo é que eu gosto do tom de armadura desse Orfeu do filme do que do Orfeu da saga de Hades. Eu prefiro esse tom de armadura, esse azul escuro, sabe, forte. Aquele tom de prata, assim, é aquela coisa. Eu não gosto da cor, da paleta, né? A armadura do Orfeu branca na saga de Hades, assim, né? Apesar do design ser bonito, né? A mesma coisa que a do Orfeu do filme. Desculpa a gagueira, tá, gente? E nisso, o que acontece? Eu gosto também do Orfeu ser um guerreiro musical. Nossa, eu acho bacana pra caramba, sabe? Um guerreiro usar um instrumento musical pra lutar, né? Sem precisar de usar os punhos, assim, de imediato, né? Isso eu acho bacana pra caramba, né? Mas é que eu tava falando, o Ikki pega, derrota ele e segue pra próxima batalha, né? Aí a próxima batalha, se eu não me engano, eu acho que eu vou acabar esquecendo o Guerreiro Fantasma aqui, gente. Mas assim, vocês me lembram, tá? Depois mandar um áudio bacana aí falando dele. Tem o Jaga de Orion, né? Se eu não me engano, eu já falei do Maia, do Ian, do Crasto, do Orfeu, aí agora é o Jaga de Orion, beleza. O Jaga de Orion, gostei muito da armadura dele também, as armaduras que eu mais gostei, né? Dos guerreiros fantasmas por uma dele, do Crasto, e deixa eu ver. E do Orfeu, claro, do Orfeu, né? Mas o que rola? A batalha dele foi bacana. E nisso, eu conto aqui que o protagonismo real foi do Ikki, porque beleza, mesmo com o Seiya fraco, não podendo lutar em primeiro momento contra o Jaga, ainda assim, né, quando o Ikki entrou na dianteira, assim, foi um quebra-pau bacana, sabe? Troca de golpe, troca de, né, de soco, e assim, a conclusão foi a mais satisfatória dentro dessa parte Ikki versus Jaga. Aí depois, quando o Seiya, né, eleva o Cosmo e ergue a armadura de Sagitário pra vestir, né, foi bacana também, porque veio mal, o Ex-Machina, né, dos filmes de Cavaleiros do Zodíaco, pelo menos dos anos 90, era a armadura de Sagitário pra isso no final, né? Enfim, nisso, assim, a conclusão do filme, né, já sendo direto, né, indo lá pro final, é o seguinte, né, quando a Ares, né, se sempre segura pra aparecer com o corpo dela em si, ela não tá totalmente física. Naquele momento, ela tá entre o espectral e o físico. Tanto que, quando ela fala, eu acho que eu não preciso mais desse corpo e ejeta aí, né, desacordado no chão, ainda assim, ela tá entre um e outro, por assim dizer, ela ainda tá dentro da maçã e tá presente fisicamente, ela tem tato, ela tem peso, né, por assim dizer, mas ainda assim também ela tá na maçã, uma forma espectral, né, do cosmo dela, por assim dizer. Eu tô confundindo aqui, mas assim, eu tô pensando rápido, eu tô pensando na hora. Não vai ter edição nem nada desse vídeo, né? Mas assim, contextualizando. Ela ainda não é 100% física, mas assim, ela não é 100% espiritual, você entendeu? Tanto que na hora que o Seiya lança a flecha contra ela e ela se atira na frente, a flecha atravessa a testa dela. Não sai sangue da testa dela nem nada. Ela atravessa a flecha da testa dela e acerta a maçã, que é realmente ainda a centelha de alma que ela tem, tava faltando sair. Ou seja, aí nisso, né, com a derrota dela, dá pra ver, né, que naquela espiral parece que ela tá retornando, né, pro ponto onde que ela começou a ter origem. Né? A maçã foi destruída, beleza, mas eu entendo que
Eu não sei, né, se o filme vai seguir a mesma linha do mangá do Santi achou, mas a alma da Aerys tá por aí esperando o momento dela, né, ter um pomo de ouro de novo pra poder habitar e voltar a causar o tumulto todo na intenção de dominar a Terra, né, com caos, com discórdia. E nisso, se ela tivesse, né, conseguido manifestar o corpo dela de forma total, aí eu volto pra aquele ponto. Ela conseguiria ressuscitar bem mais guerreiros deuses, principalmente pelo fato dela ter dito que a deusa Atena julgou eles, né, e eles têm rancor dela, pro exército dela. E nisso, assim, um apanhado geral. É um filme bom, é um filme legal, é rápido, a gente não pensa muito, a gente só faz uma imersão dentro dele. Como eu falo, tem algumas coisas que eu não gostei, principalmente o fato do Shun, né, não ser um cavaleiro que luta, precisa do Ikki pra poder, né, ser salvo, que isso eu não gosto. Assim, o filme tem um bocadinho rápido, né, como eu falei, é só 45 minutos, 48 por aí, 2 episódios do anime clássico. Aí, beleza, a gente tem que ver um filme, né, lançado na época, talvez a intenção foi ter mais horários de cartaz pra poder engajar mais, sabe, pro pessoal assistir, né, tanto que na época que lançou foi um sucesso grande. E nisso, assim, eu dando uma nota pro filme hoje em dia, seria, por nostalgia, eu daria uma nota 8. Mas se for por roteiro, eu não tô sendo crítico demais nem duro, mas assim, se for pelo roteiro, eu daria um 6,5. Eu não vou cravar 7. Mas assim, o que eu gostei da qualidade do filme, principalmente esse que eu vi, né, na pasta, né, que eu vou enviar o link pra vocês, é que a qualidade tá muito boa, a fotografia tá bacana, sabe? Os cenários, né, as ruínas do tempo da Aerys, o orfanato, o pôr do sol, a reunião dos guerreiros fantasmas chegando lá no tempo da Aerys. Isso é interessante, isso é bacana, sabe? Eu tenho que aprender a desenhar mais cenário. Essa é a verdade. Eu tenho, assim, nos mangá do Cavaleiro do Zodíaco aqui, tem umas HQs do Conan, que é um cenário violento, mas assim, eu tenho que dar um jeito. Tem que dar um jeito mesmo de desenhar cenário melhor pra poder fazer meus desenhos e mandar pra vocês aqui, né? Que, aliás, eu tenho que terminar um. Mas aqui, o vídeo é esse, tá? Espero que vocês gostem, tá? E se vocês, né, não se importarem, eu vou fazer, né, cada estudo.